Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo está sobre as nossas vidas. Chegamos ao final de mais um domingo, começando essa semana. Queremos encerrar esse dia e começar essa semana assim, bendizendo ao Senhor, glorificando aquele que é o rochedo da nossa salvação. Que momento especial! Mesmo ainda distantes, mas estamos unidos em um só corpo, em um só coração. Vamos, queridos, terminar esse dia assim, na presença de Deus, glorificando o nome dEle, exaltando o seu ser, valorizando a sua palavra, o seu reino, valorizando a obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós valorizamos a obra redentora de Cristo à medida em que valorizemos também o seu reino, a sua palavra, momentos como esse. Por isso, de todo o coração, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vamos iniciar esse momento lendo a palavra do Senhor, Salmo 146. Abra a sua Bíblia e nos acompanhe nessa leitura, Salmo 146. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Sim, estamos aqui também para reconhecer o quanto somos fracos, o quanto dependemos de Deus, precisamos desesperadamente do Senhor. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça ao oprimido e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Nós estamos aqui, irmãos, para cumprir as Escrituras Sagradas através de nossas vidas, através de nossa devoção. É maravilhoso ler um texto como esse que foi escrito há mais de 2000 anos e perceber que essa verdade se faz presente na vida dos seres humanos, porque nós estamos aqui para adorar, para louvar o Senhor. Vamos fazer isso também com uma oração. A nossa irmã Renata vai nos conduzir a Deus nesse momento. Vamos orar, vamos bendizer o Senhor. Senhor, nós queremos te honrar, Senhor, com as nossas vidas. Sim, meu Pai. Queremos te louvar com os nossos lábios, Senhor. Verdade, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor, Receba, a nossa Senhor. gratidão. Sim, sim. Obrigada, Senhor, porque a sua palavra é viva, é rica, Senhor, Verdade, tem enchido Senhor. os nossos corações. Verdade, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelo seu profundo amor por nós. Muito obrigada, Senhor, por podermos te louvar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E receba, Senhor, o nosso louvor que vem do mais profundo do nosso coração. É verdade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Vamos, irmãos, celebrar o Senhor? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos.
Apresentai-vos a Ele com cânticos, sabem que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Como é bom celebrar o nome do Senhor. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que Deus esteja falando aos nossos corações nesta noite. É um momento especial, porque nós nos veremos diante da palavra do Senhor. Essa palavra que tem mudado as nossas vidas dia após dia. A palavra de Deus gera em nossa vida paz, alegria, esperança, contentamento, segurança, porque encontramos na palavra as promessas de Deus, e não apenas as promessas de Deus, mas também nos deparamos com o caráter de Deus. Ele que é o Todo-Poderoso, glorioso, majestoso, perfeito, santo, Deus onipotente, onipresente, onisciente. Nos deparamos com o seu amor que é perfeito, incondicional. Como Deus tem nos abençoado, como o Filho dele tem falado aos nossos corações. Vamos agradecer, irmãos, a Deus, porque um dia Ele mudou a nossa sorte. Vamos agradecer a Deus por Jesus Cristo, o Filho dele, que derramou o seu sangue precioso para que nós estivéssemos aqui como filhos, salvos. Então vamos agradecer, e uma das formas de nós agradecermos a Deus é demonstrar amor, respeito, temor diante da sua palavra. Uma forma de demonstrar amor a Deus é revelar um coração desejoso em ouvir a sua voz. Vamos orar, vamos pedir que Deus esteja falando aos nossos corações. Ó Deus, ó Pai, muito obrigado por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Obrigado, ó Pai, pela vida de nossos irmãos que estão conosco nesta noite. Também nós queremos orar por aqueles que posteriormente estarão, ó Pai, assistindo esse vídeo. Ó Pai, que o Senhor também esteja abençoando essas vidas. Muito obrigado, Pai. Fale aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 24. Palavra do Senhor aos nossos corações, ao coração do seu povo. Palavras do Senhor Jesus Cristo ao coração da sua igreja amada. Igreja militante, igreja que continua sua peregrinação de uma forma fiel, de uma forma amorosa, comprometida. Então vamos pedir a Deus que Deus esteja agora nos falando através dessa palavra. Aí em seu coração, deseje isso. Tenha essa aspiração de ouvir a voz do Senhor nesse momento. Deus vai falar ao teu coração e Ele pode fazer hoje uma revolução na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos.
À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Irmãos, nesta noite, mais uma vez, nós vamos trazer à nossa memória um princípio que nós precisamos observar em nossa caminhada cristã, que é o princípio da prioridade. Na verdade, Deus está sempre chamando a nossa atenção para isso. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, quando ele diz que os seus discípulos deveriam primeiro buscar o reino e a justiça de Deus e que as demais coisas seriam acrescentadas às suas vidas, naquele momento Jesus também estava o quê? Traçando essa prioridade diante dos discípulos. Na verdade, mais uma vez, Deus estava estabelecendo essa prioridade, como ele faz em toda a palavra de Deus. Como ele faz em toda a sua palavra, Deus está sempre nos dizendo que ele nos criou para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para adorarmos a Deus. Não apenas para conquistar a terra prometida, a nova Canaã, a Jerusalém celestial. Sim, sim. Mas até lá, nós vamos continuar glorificando, exaltando o nosso Deus. Então, na verdade, irmãos, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Quando Deus enviou Moisés a Faraó, para que Faraó libertasse o seu povo, Deus falou com Moisés o seguinte: fale a Faraó para deixar o meu povo ir, para que o meu povo me adore. Antes mesmo de dar a liberdade ao povo, Deus estava dizendo que aquele povo deveria o adorar. Nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus. É a nossa prioridade. A nossa prioridade é Deus. A nossa prioridade é o Filho dele, Jesus Cristo, que nos salvou, que derramou seu sangue precioso para nos dar vida, vida em abundância, vida eterna. Então Jesus, quando ele diz que nós devemos procurar o reino e a justiça, mais uma vez ele está estabelecendo essa prioridade. É uma ordem de dignidade, é uma ordem de honra. Então Deus é a nossa prioridade, o reino dele, a palavra dele. Nós devemos sempre perceber Deus em primeiro lugar em nossas vidas, no lugar de honra, acima de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer realidade, de qualquer prazer. Deus, ele é a nossa prioridade.
Por isso, desde já, Deus está falando ao meu coração, ao teu coração. Mais uma vez, Deus está nos alertando, está sinalizando para nós sobre esse princípio. É hora de nós, mais uma vez, perguntarmos a nós mesmos: Deus tem sido a minha prioridade? Jesus Cristo tem sido a minha prioridade? O reino de Deus, a palavra de Deus, tem sido a minha prioridade? É exatamente sobre isso, irmãos, que Jesus aqui, ele está exortando os seus ouvintes com esta parábola. Nós acabamos de ler um texto, e nesse texto nós temos uma parábola contada por Jesus, e nessa parábola Jesus está nos dizendo que nós precisamos olhar para Deus como a prioridade da nossa vida, olhar para o nosso relacionamento com Deus como a prioridade de nossa vida. Na verdade, esse texto ele fala sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus para que homens e mulheres possam participar do seu reino. Já aqui nessa terra, caminhando como filhos, filhas, servos, servas, discípulos, discípulas de Jesus. E é claro que esse reino, um dia, ele será nos dado de forma plena, na volta, no segundo advento de Jesus Cristo. Mas é um texto que fala sobre o nosso chamado. Deus está nos chamando, Deus está chamando os homens, para que esses homens estejam na presença dele como filhos em Cristo Jesus. Enquanto Jesus não voltar, a voz de Deus será proclamada na terra através do povo dele, através da palavra dele. Enquanto Jesus não voltar, Jesus, ele estará convocando, ele estará chamando homens, mulheres, jovens, crianças, para se tornarem integrantes do seu reino. Quando nós aqui, irmãos, nos deparamos com o chamado de Deus, a palavra aqui diz: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na verdade, Jesus, ele pega como gancho o que aquele discípulo tinha dito, quando ele fala: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Deus, ele está nos chamando. Deus, ele tem o seu reino diante de nós. E naquele momento, Jesus, ele usa essas palavras para contar uma parábola sobre a importância de nós aceitarmos, de nós abrirmos o nosso coração para o chamado de Deus. Mas nesse texto, diante dessa parábola, nós percebemos o seguinte, irmãos: infelizmente, muitos irão desprezar esse chamado glorioso. Muitos irão desprezar, muitos se verão indiferentes, frios, diante desse chamado glorioso de Deus na pessoa de Cristo, chamando para se sentar em sua mesa, isto é, chamando os homens para estarem em sua presença, chamando os homens para serem integrantes do reino dos céus. Mas, infelizmente, muitos irão desprezar esse chamado. E Jesus, ele fala sobre isso nessa parábola, quando a palavra de Deus diz assim. Jesus agora ele vai contar essa parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O
primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo. O segundo, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. E o terceiro, casei-me e não posso ir. Irmãos, primeiro, nós precisamos entender aqui nesse texto que todas essas desculpas foram desculpas esfarrapadas. Por quê? Porque todo aquele que compra um campo, compra porque primeiro já o viu e o conhece. Então nós vemos aqui, nos deparamos aqui com uma desculpa esfarrapada daquele homem. O segundo em dizer que comprou 5 juntas de bois e precisa experimentá-las. Quem também compra bois para o trabalho, antes de o comprar ou antes de comprar esses bois, é claro que ele precisa conhecer esses bois. Outra desculpa esfarrapada. Casei-me, por isso não posso ir. O fato de alguém ter casado o impede de comparecer a um evento importante, a um chamado importante para comparecer a um evento social importante. Então, desculpas esfarrapadas. Mas nós, irmãos, podemos aprender muito. Nós podemos aprender muito com essas 3 desculpas. O primeiro se desculpou porque comprou um campo. Muitas pessoas estão fechando os ouvidos para Deus, muitas pessoas negam o chamado de Deus, muitas pessoas não querem assumir um compromisso com Deus porque são tomadas pelos interesses temporais, porque são tomadas pelos interesses materiais dessa vida. Eu comprei um campo, eu estou consumido por essa compra, por esse bem, por esse imóvel, por esse carro, pelo trabalho que eu tenho, enfim. E é um alerta para nós, irmãos, nós que já estamos sentados à mesa, nós que fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos vigiar, porque muitas vezes nós somos tentados, nós somos assediados a inverter a ordem dos valores em nossa vida. Muitas vezes nós somos tentados a colocar os bens, as coisas, acima de Deus na nossa vida, até nós que somos cristãos. É a sedução desse mundo, o ouro, a prata, as coisas. Eu comprei um campo e eu não posso estar nesse banquete. Aquele homem trocou de estar com aquele senhor em seu banquete porque ele quis simplesmente ver o que ele comprou. Mas aqui, irmãos, por inferência, aqui nós podemos conjecturar essa verdade. Nós sabemos que as coisas desse mundo, as coisas materiais, elas nos seduzem muitas vezes, e muitas vezes nós como cristãos, se nós não vigiarmos, nós podemos ceder a essa sedução, de nos vermos assim, tomados por esses interesses. Comer, beber, construir, acumular, ganhar. Deus é a nossa prioridade. E nós devemos entender uma coisa: toda prioridade exige renúncia. Toda prioridade exige renúncia. Se Deus é a nossa prioridade, se Jesus é a nossa prioridade, se o reino dos céus é a nossa prioridade, nós precisamos estar preparados para renunciarmos muitas coisas. Nós precisamos estar preparados para abrir mão de muitas coisas nesta vida. Ninguém que queira seguir Jesus não será desafiado a abrir mão de muitas coisas nessa vida.
É tremendo, irmãos, porque o texto posterior ao texto que nós estamos lendo está falando justamente disso. Uma palavra perto da outra, uma palavra jogando luz sobre outra. Porque a partir do verso 25, Jesus vai falar sobre as condições para ser um seguidor dele. Mas antes, vamos olhar para o primeiro, o segundo homem. A segunda desculpa: eu adquiri 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Eu estava pensando nessas palavras. Eu comprei 5 juntas de bois, eu comprei coisas novas e eu quero experimentá-las. Eu estava pensando, irmãos, quantas vezes também as novidades, os modismos que esse mundo coloca diante dos homens, aprisionando os homens nessa sede insaciável de a cada dia mais se ver diante de algo novo, algo que precisa ser experimentado, usado. Você já percebeu isso, meu irmão, minha irmã? Como que esse mundo escraviza as pessoas dessa forma, sempre dando a essas pessoas uma oportunidade de experimentar algo novo, algo que até então não existia, ou algo que até então não era experimentado de uma forma nova. Quando nós ligamos os nossos televisores, olhamos para a internet, nós percebemos isso. O mundo sempre está oferecendo algo de novo, para que as pessoas possam gastar tempo e experimentar aquela novidade. E daqui a pouco vai vir outra novidade. E assim o tempo dos seres humanos vai sendo tomado por essas coisas. É um alerta para nós também, irmãos. Como cristãos, nós também seremos tentados a abrir mão de estarmos na presença de Deus, de buscarmos a Deus, de nos vermos comprometidos com Deus, porque estamos sendo atraídos por novidades, por coisas novas, coisas diferentes. E o mundo sabe muito bem como fazer a sua propaganda enganosa, dizendo o seguinte: olha, você só poderá experimentar uma felicidade nova se você tiver isso, ou tiver aquilo, ou experimentar isso, experimentar aquilo. Sempre há algo novo nesse mercado das ilusões. Aliás, nós devemos ter cuidado, irmãos, com a internet, com as mídias sociais, porque a cada dia tem tanta coisa para se ver ali, tem tanta coisa para se experimentar ali. Aquele segundo homem não atendeu ao chamado para o banquete, porque ele comprou algo novo e ele queria experimentar esse algo. É claro que nós sabemos que foi uma desculpa esfarrapada, mas vamos tirar a lição por detrás disso, irmãos. Há uma lição aqui. Esse mundo é um mundo sedento de coisas novas. Esse mundo é um mundo que tem sede de novidades. Coisas que possam preencher o vazio existencial. Mas nós sabemos que esse vazio só quem pode preencher Deus. Deus, Jesus Cristo, o seu reino, a sua palavra. Nada que esse mundo ofereça, nada, nenhuma novidade, nenhuma coisa extraordinária pode substituir o glorioso Deus, o glorioso Cristo em nossa vida. Preste atenção nisso. E cuidado com o seu tempo, cuidado com o tempo que você gasta com as coisas.
os esforços, o dinheiro, os recursos materiais. É tão triste perceber, irmãos, que essa humanidade que rejeita Deus, ela gasta todos os seus recursos, sejam os recursos intelectuais, materiais, de tempo, consigo mesma. Consigo mesma. Isso é idolatria, isso é rejeitar e negar a Deus, isso é desprezar a Deus. Não, eu não tenho tempo, eu comprei um campo muito bom, eu comprei algo, eu tenho um bem, e eu preciso ver esse bem, eu preciso me alegrar com esse bem, eu preciso ver cada detalhe desse bem. Não, eu comprei 5 juntas de bois, eu comprei algo novo e preciso experimentá-lo, preciso prová-lo, preciso me dedicar a ele. Ou a isto. Mas também o terceiro, casei-me, e por isso não posso ir. Nós também não podemos colocar os nossos relacionamentos, os prazeres de nossos relacionamentos acima de Deus, seja o relacionamento conjugal, seja os relacionamentos interpessoais, seja a nossa vida social, queridos. Porque nada e ninguém pode ficar acima de Deus na nossa vida. Por mais que essas pessoas sejam especiais, mas Deus precisa ser, acima de tudo, a coisa mais especial para nós. Jesus Cristo precisa ser a pessoa mais especial para nós. Nada e ninguém pode estar acima de Deus e Cristo. O texto posterior, irmãos, fala sobre isso, sobre as condições. O texto posterior, que nós vamos ler aqui agora, fala sobre isso, que aquele que realmente tem Deus como prioridade na sua vida, Jesus como prioridade, o reino como prioridade, ele vai precisar renunciar a muita coisa. Não há vida cristã sem renúncia. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Aliás, irmãos, nós precisamos perceber isso. O reino de Deus, ele exige, e nós precisamos a cada dia realizar esse cálculo. Precisamos discernir isso. Sim, a salvação é graça de Deus. É um favor imerecido, é um presente de Deus, mas ela exige o nosso comprometimento. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Quem não renuncia é a pérola de grande valor. Nós abrimos mão de tudo por causa dessa pérola. O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu reino, a sua palavra, a sua verdade.
Se aquele primeiro grupo de pessoas, representado por esses homens, se negaram a estar no banquete do Senhor, o Senhor mandou chamar outras pessoas. Muitos irão desprezar, negar o chamado para o reino de Deus, para viverem na presença de Deus e na presença de Jesus. Porém, outros serão atraídos irresistivelmente e vão abrir o coração. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Muitos se negaram a participar do banquete do Senhor, do nosso Deus. Mas Deus chamou os pobres, aleijados, cegos, coxos. E também nessas duas classes aqui de pessoas, irmãos, nós temos lições preciosas. Então aquele Senhor chamou os pobres e os pobres atenderam aquele convite. A primeira das bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em outra tradução, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre, isto é, espiritualmente falando, diante das bem-aventuranças, o pobre, o humilde, é aquele que depende de Deus, é aquele que percebe que não é nada e que precisa de Deus. O humilde de espírito, ele reconhece a sua pequenez, a sua miséria, e ao mesmo tempo reconhece a grandeza, a infinitude, a majestade do Criador, a majestade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então aquele Senhor mandou chamar os pobres de espírito, os humildes de espírito. Eles sim abrirão o coração para o chamado, para o banquete, para estarem à mesa com aquele Senhor, com o nosso Senhor. Mas também o Senhor falou o seu céu para chamar os aleijados, os cegos, os coxos. Imagine essa classe de pessoas. Essas pessoas não tinham nada, eram marginalizadas. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que foi escrito numa época em que essas pessoas que tinham essas dificuldades físicas, diferente de hoje, elas ficavam sem recursos. Elas ficavam à margem da sociedade. E agora elas são chamadas para participar de um banquete. Já que elas não têm nada, a única coisa que elas têm agora é o convite daquele Senhor para estarem com Ele à mesa. Os que ouvem o chamado de Deus, o chamado de Cristo, são pessoas que percebem que tudo isso que nós vemos e tocamos, isso é nada. A nossa segurança não está nessas coisas, o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa realização, a nossa plenitude não está em nenhuma dessas coisas, só em Deus, só em Cristo. Mas também aqui, como também os pobres, dá a ideia também daqueles que se sentem necessitados. Jesus certa vez falou para os homens orgulhosos de sua época, que se achavam bons: eu não vim chamar sãos, mas sim os doentes. Eu vim chamar pecadores.
Eu vim chamar pecadores. Os sãos não precisam de médicos, e sim pecadores. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores, homens que percebem a miséria, percebem o quanto são pó e precisam de alguém que esteja infinitamente além deles. Vá, meu servo, e chame os pobres, aleijados, os cegos, os coxos, chamem os humildes, chamem aqueles que já têm sido tocados por Deus para entenderem que as coisas desse mundo, as coisas temporais, materiais, nada são. Vão ficar por aí. E o que eu ofereço, sim, vai ficar para a eternidade. Viver na minha presença, num lugar infinitamente melhor. É tão triste, irmãos, perceber que muitas pessoas que um dia estiveram dentro da casa de Deus, sentadas à mesa com o Senhor, trocaram o Senhor pelas coisas desse mundo, pelas coisas materiais, pelos prazeres desse mundo, pelas coisas atraentes e sedutoras desse mundo. De repente você conhece uma pessoa assim, que um dia estava dentro da igreja, adorando o Deus vivo e verdadeiro, diante daquele que é o Todo-Poderoso, a razão da existência humana. E de repente essas pessoas foram seduzidas pelo príncipe desse mundo e agora estão lá, alienadas de Deus, alienadas de Cristo, procurando felicidade, realização, plenitude nessas coisas que nunca vão poder fazer por elas aquilo que só Deus, na pessoa de Cristo, pode fazer. Queridos, para nós terminarmos, vamos pensar na nossa vida cristã. É um alerta para nós também como cristãos. Como cristãos, Deus é a nossa prioridade. E se nós temos uma prioridade, nós precisamos entender que também precisamos renunciar. Nós não podemos servir a dois senhores, porque vamos alegrar um e entristecer o outro. Nós só podemos ter um Senhor na vida, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele Senhor convidou aquelas pessoas para cear com Ele, para estarem à mesa com Ele. Para nós cristãos, nós que fazemos parte do reino de Deus, nós que nos vemos sentados à mesa com o nosso Senhor Jesus dia após dia, vamos vigiar, irmãos, para que nada roube essa bênção, para que nada roube esse privilégio de nós estarmos a cada dia sentados à mesa de nosso Pai, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense na sua vida espiritual, pense na sua caminhada cristã. Vamos orar nesse momento. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Chegará um dia que não será mais dada a oportunidade de alguém comparecer à presença de Deus para cear com Ele. Porque quando Jesus voltar, Ele vai voltar para simplesmente levar aqueles que um dia aceitaram esse chamado para estar com Ele, ou para estarem com Ele na glória celestial. Mas enquanto, irmãos, nós não ceamos com Deus na glória na pessoa de Cristo, nós devemos a cada dia estar à mesa com Ele, num relacionamento profundo. E não vamos permitir que nenhuma dessas coisas que nós já citamos aqui
esteja nos roubando esse privilégio, essa bênção, essa dádiva de estarmos vivendo na presença do Senhor Jesus, juntamente com os nossos irmãos. Vamos pensar na nossa vida espiritual, vamos pensar no nosso comprometimento, vamos pensar sobre as nossas prioridades como filhos de Deus. Vamos orar, vamos pedir que Deus esteja falando no nosso coração, que seja um momento de renovo, de renovação dos votos. Olhe para a sua vida, olhe para a sua caminhada. Você tem se visto à mesa com Jesus dia após dia? Num relacionamento real com Ele, profundo? Valorizando o reino dEle? Você não tem permitido que as coisas materiais atrapalhem o seu relacionamento com Deus, a pessoa de Cristo? Você não tem permitido que as seduções desse mundo, as novidades, os modismos desse mundo te atraem, te seduzem? Você não abre mão de Jesus por essas coisas? Você também tem percebido que realmente Deus está acima, inclusive na sua vida, Ele está acima das demais pessoas? Porque nós estamos aqui acima de tudo para honrar a Deus, alegrar a Deus e não aos homens. Nós vamos alegrar os homens à medida em que nós alegramos a Deus. Se esses homens também forem filhos de Deus, porque eles vão se alegrar com as mesmas coisas que nós nos alegramos, que é nos alegrarmos com Deus, o seu reino, a sua verdade. Prioridade, meu irmão, minha irmã. Não vamos nos esquecer, prioridade exige renúncia. Não vamos dizer a Jesus, não, Jesus, agora eu não posso parar para estar contigo à mesa. Eu não posso parar agora para orar, conversar contigo, ler a tua palavra, que eu preciso ver um campo que eu comprei, ou eu preciso ver tal bem que eu adquiri, algo novo. Ah, porque tem uma pessoa que precisa de mais atenção do que o Senhor na minha vida. Precisa de mais devoção do que o Senhor na minha vida. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra que mais uma vez falou no nosso coração. Que nós possamos ser como aqueles pobres, aqueles homens limitados, no sentido de realmente percebermos que o Senhor é tudo para as nossas vidas. Perceber que o Senhor é tudo, que outro bem nós não possuímos a não ser o Senhor. E que como cristãos nós podemos e nós devemos a cada dia ver o Senhor como uma prioridade na nossa vida. Aquele que está acima de todas as coisas. E que nós possamos renunciar. Tudo posso naquele que me fortalece. Se de repente, meu irmão, minha irmã, você não tem renunciado a algumas coisas, porque essas coisas têm se tornado mais valiosas do que o próprio Deus e Cristo na sua vida, peça a Deus libertação. Peça a Deus. Se de repente você não tem renunciado a algumas coisas que te aprisionam ainda, peça a Deus. Peça a Deus libertação, Ele vai te libertar. E livre você poderá adorar a Deus e ter Deus como o seu manancial de vida eterna. Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, fonte da sua alegria, do seu prazer, do seu contentamento e de sua realização. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Continue falando aos nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma semana abençoada. Meu irmão, minha irmã, na terça-feira nós estaremos aqui às 19h30 na nossa reunião de oração, através do aplicativo Zoom. Na quinta-feira, 19h30, nosso estudo bíblico. E domingo sempre, pela manhã, às 9h30 e à noite às 19h. Nós vamos impetrar a bênção, recebeis a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão sustentadora do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus em toda a terra, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Fiquem na paz, meus irmãos.